Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de julho de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas. Nós estamos exatamente na primeira parte, Teoria da Beleza. Hoje nós iremos ler o material da médium senhorita Malê. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, para nós, amor amado, é sempre um motivo, uma honra muito grande estarmos reunidos em Teu nome para juntos estudarmos a obra espírita e depois, Senhor, termos ainda uma vez mais a alegria de compartilhar com outros irmãos através do canal do EOS. Tudo isso, Senhor, é gesto, movimento de amor Teu para com cada um de nós. Nós lhe agradecemos infinitamente e Te rogamos sempre o amparo de que necessitamos, a inspiração indispensável para que nós possamos ter uma melhor compreensão do material, da fala, das anotações desse Teu missionário que é Allan Kardec. Nós Te pedimos a permissão, porque todos nós aqui estamos reunidos em Teu nome. Graça Te damos, amor amado, e Te pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo dessa noite. Graça Te damos, que assim seja. Vamos nós então? Lembra que nós estamos estudando sobre a teoria da beleza, tá? Então vamos ver aqui médium senhorita Malê. Então a partir desse momento nós vamos ouvir os espíritos, qual a orientação deles em torno dessa teoria da beleza. Vamos lá, isso aqui já é os espíritos, tá bom? Pensastes muito bem que a fonte primária de toda bondade, de toda inteligência, é também a fonte de toda beleza. O amor gera a perfeição de todas as coisas, sendo ele próprio a perfeição. Quem que é a perfeição? O amor. O espírito é chamado a adquirir essa perfeição, que é a sua essência e seu destino, o amor. Ele tem que se aproximar, por seu trabalho, da inteligência soberana e da bondade infinita. Tem, pois, também que revertir a forma cada vez mais perfeita, que caracteriza os seres perfeitos. Se, nas vossas sociedades infelizes, no vosso globo ainda mal equilibrado, a espécie humana está tão longe dessa beleza física. É porque a beleza moral ainda está em começo de desenvolvimento. Agora, gente, presta atenção. Nós tivemos aqui a oportunidade de lermos, Kardec colocou aqui, falando da teoria da beleza, pessoas que eram encarnados. Nós ouvimos aqui o Charles Richer, lembra? Falando sobre a beleza. E agora nós estamos tendo a oportunidade de ouvir os espíritos. E só a primeira fala a gente já vê a grandiosidade da profundidade do que ele fala sobre beleza. Olha o que ele diz, gente. O espírito é chamado a adquirir essa perfeição, que é a sua essência e o seu destino. Ele tem que se aproximar por seu trabalho. Esse é o trabalho que ele está falando de um trabalho profissional ou ele está falando de um trabalho moral? Por seu trabalho, da inteligência soberana e da bondade infinita. Tem, pois, também que revertir a forma cada vez mais perfeita, que caracteriza os seres perfeitos. Então, quando os espíritos nos dizem que nós estamos muito mais vivendo uma vida animal do que uma vida espiritual.
Aí ele diz, olha, se nas vossas sociedades infelizes, no globo ainda mal equilibrado, então, se eu colocar aqui uma balança para falar de equilíbrio, qual é o maior volume? São de espíritos equilibrados ou de espíritos desequilibrados? Desequilibrado. Logo, o que acontece? O nosso globo ainda está mal equilibrado. Quando tiver metá, 50% para um lado, 50% para o outro, a gente já vai sentir uma grande mudança. Mas no momento, a grande massa é de espíritos desequilibrados, de espíritos realmente ainda extremamente egoístas, vaidosos, orgulhosos, viciosos, tá? Mal equilibrado. A espécie humana está tão longe dessa beleza física. É porque a beleza moral ainda está em começo de desenvolvimento. É tão interessante que nós vamos pegar o nosso Cristo Jesus. Quantos não falavam do magnetismo e da beleza de Jesus? Tia, a senhora quer dizer que por esse texto, que todas as pessoas bonitas, isso quer dizer que seja espírito moralizado? Acabei de falar que aqui no nosso planeta, a grande massa de espíritos desequilibrados. E você pode ver, que você pode olhar para uma pessoa com a boca fechada e você dizer, nossa, que pessoa bonita. Mas se você for conviver com essa pessoa e se você esperar a pessoa abrir a boca, você vai ver que ela não é bonita. Que é um capetinha, né? Perdeu toda a beleza. Entende? Então, obviamente, quando ele fala aqui numa beleza, você pode observar que ele diz que a beleza física é resultado, olha só. É porque a beleza moral ainda está em começo de desenvolvimento. Então ele diz assim, a espécie humana está tão longe dessa beleza física. Por quê? É porque a beleza moral ainda está no começo de desenvolvimento. Então a beleza física ela é uma consequência da beleza moral. Mas não é essa beleza que a gente caracteriza. Por exemplo, se você pega uma mulher branca, um homem branco e vai para a África, lá na África ele vai ser horroroso. Porque isso não é o conceito de beleza para aquele povo. Da mesma forma, se você traz um africano, não é verdade? Um afrodescendente, um africano mesmo, e aí nem todo mundo que são daquele grupo de pessoas chamado branco vai achar aquilo bonito. Da mesma forma, um oriental em relação ao ocidental. Então, ou seja, a gente está aqui entendendo condições físicas, mas isso são tipos que nós criamos, não é disso que ele está falando. Ele está dizendo que essa beleza física ela é uma consequência da beleza moral. Aí nós vamos pegar o Francisco Cândido Xavier. Ele era lindo. O corpo físico não era lá, mas era um homem lindo. Todo mundo queria estar perto, todo mundo queria beijar, todo mundo queria abraçar. E ele não é um Brad Pitt, mas é muito mais bonito do que o Brad Pitt. E depois a gente vai ver, essa aqui é a média, né? É Senhora Malê. A espécie humana está longe dessa beleza física, é porque a beleza moral ainda está em começo de desenvolvimento. A conexão entre essas duas belezas é fato certo, lógico e do qual a alma já neste mundo tem a intuição. Com efeito, sabeis todos quão penoso é o aspecto de uma encantadora fisionomia, cujo encanto, porém, o caráter desmente. Né? Aquela coisa assim, o nosso corpo é bonito, mas o caráter, e do qual a alma já neste mundo tem intuição. Com efeito, sabeis todos quão penoso é o aspecto de uma encantadora fisionomia, cujo encanto, porém, o caráter desmente. Se ouvis falar de uma pessoa de mérito comprovado, logo lhe atribuís os mais simpáticos traços e ficais dolorosamente impressionados, quando verificais que a realidade desmente as vossas previsões. Que concluir daí, senão que, como todas as coisas que o futuro guarda de reserva, a alma tem a presciência da beleza à medida que a humanidade progride e se aproxima do seu tipo divino? Não busqueis tirar da aparente decadência em que se acha a raça mais adiantada deste globo argumentos contrários a essa afirmação. Sim, é verdade que a espécie parece degenerar, abastardar-se,
As enfermidades se abatem sobre vós antes da velhice. Mesmo a infância sofre as doenças que habitualmente só se manifestam em outra idade da vida. E, no entanto, isso é simples transição. A vossa época é má. Ela acaba e gera. Acaba um período doloroso e gera uma época de regeneração física, de adiantamento moral, de progresso intelectual. A nova raça, de que já falei, terá mais faculdades, mais recursos para os serviços do espírito, será maior, mais forte, mais bela. Desde o princípio, por-se-á de harmonia com as riquezas da criação que a vossa raça, descuidosa e fatigada, desdenha ou ignora. Ter-lhe-eis feito grandes coisas, das quais ela aproveitará, avançando pelas estradas das descobertas e dos aperfeiçoamentos com um ardor febril, cujo poder desconheceis. Mais adiantados também em bondade, os vossos descendentes farão desta infeliz terra o que não soubestes fazer, um mundo feliz, onde o pobre não será repelido nem desprezado, mas socorrido por vastas e liberais instituições. Já desponta a aurora dessas ideias, chegando-nos por momentos a sua claridade. Esse texto é de meados do século XIX, então nessa época aqui não existia o que hoje já existe. É pouco, sim, é muito pouco ainda as instituições para ajudar os necessitados, mas já temos. E no meados do século XIX ainda não existia. Um grande número de voluntários, um grande número de pessoas atendendo. Tem instituições que realizam esses cuidados, tá? Uma pessoa com problemas mentais, lembra, ela era jogada dentro de um manicômio, né? Hoje em dia isso já não pode, né? A gente vê, tem muitas crianças hoje, a gente diz que o autismo é uma doença comum, mas será que às vezes eu paro para pensar, será que muitos daqueles que eram considerados loucos não tinham, na verdade, talvez o autismo, e na época não havia um diagnóstico, né? E tudo era considerado como se fossem pessoas loucas, né? Como era tratado, né? E hoje nós estamos vivendo um número muito alto de crianças, de espíritos nascendo nesse processo expiatório do autismo, né? Amigos, eis afinal o dia em que a luz brilhará na terra obscura e miserável, em que a raça será boa e bela, de acordo com o grau de adiantamento que haja alcançado, em que o sinal posto na fronte do homem já não será o da reprovação, porque esse sinal posto na fronte do homem, ele está se referindo a quê? Caim e Abel, lembra que Deus marcou Caim? Por isso que ele diz, em que o sinal posto na fronte do homem já não será o da reprovação, mas o da alegria e de esperança. Então, os espíritos adiantados virão em multidões tomar lugar entre os colonos deste globo. Estarão em maioria e tudo lhe cederá ao passo. Far-se-á a renovação e a face do planeta será mudada, visto que essa raça será grande e poderosa, e o momento em que ela vier assinalará o começo dos tempos venturosos. Essa mensagem é de Panfili. É um consolo muito grande. Então, essa história da gente falar que a Terra não tem jeito, não. Tem alguns espíritos que aqui para o planeta não tem jeito, mas vão migrar para um planeta inferior. E está chegando aqui, como ele coloca, esse grande grupo de espíritos adiantados. Vai mudar. Então, nós temos pessoas que são muito ridículas em algumas abordagens e falaram assim, não, essas pessoas que morreram de Covid é porque estão sendo exiladas. Eu não sei aonde esse cão ouviu isso, porque é ridículo e uma falta de respeito muito grande. Mas uma coisa eu tenho certeza, muitas almas muito queridas, pessoas muito boas mesmo desencarnaram nessa Covid. E eu digo mesmo, com certeza em breve estarão voltando, porque elas farão parte desse grupo aqui, de espíritos que já carregam uma bondade muito grande no coração. E não precisa ter desencarnado de Covid para ser exilado, não. Não é assim, não. Muitos estão desencarnando agora e estão indo para o exílio.
O que eu digo é que nós que permanecemos aqui na Terra, depois dessa pandemia, nós tínhamos que fazer uma autorreflexão. Se eu fiquei, é porque eu tenho muito trabalho para fazer. Porque se fosse um homem de bem, teria morrido. Como diz o Evangelho. Então, se nós ficamos, a primeira coisa a gente tinha que fazer uma autorreflexão. Eu poderia ter ido nessa leva, né? Os bons foram, eu poderia ter ido. Se não fui, é porque eu tenho coisas urgentes a fazer nessa encarnação. Então, quem ficou, é como se fosse assim, olha, tu tá tendo uma nova chance. Ainda dá tempo, tome jeito, acelera. Não é mérito ter ficado encarnado, é dívida. É necessidade. É isso que a gente tem que entender. Até aí, ok? Vamos finalizar. Essa próxima mensagem, ainda pela mesma médium, foi em Paris, 4 de fevereiro de 1869, ou seja, o mesmo dia. Essa daqui é de Lavater, o Johann Caspar Lavater. Ele foi pastor, filósofo, poeta, teólogo e um entusiasta do magnetismo animal na Suíça. Olha que interessante. É considerado o fundador da fisiognomonia, a arte de conhecer a personalidade das pessoas através dos traços fisionômicos. Ele nasceu em 15 de 11 de 1741 em Zurique, na Suíça, e ele desencarnou em 2 de janeiro de 1801, também em Zurique. Então, como ele era, além do entusiasta do magnetismo, ele era o fundador desse estudo da fisiognomonia. Vamos ver a abordagem dele? Vamos lá. Do ponto de vista puramente humano, essa mensagem é dele, tá? A beleza é uma questão muito discutível, muito questionada. Aquilo que nós falamos, o que para um grupo é belo, para um outro é horrível. Para julgá-la com acerto, precisamos estudá-la como amador desinteressado, pois aquele que estiver sob o seu domínio não pode ter voz na matéria. Também se deve levar em consideração o gosto de cada um nas apreciações que se faz. Então é como se fosse, tinha que ser uma pessoa neutra, né? Belo, realmente belo, só o é o que sempre foi e para todos. E essa beleza eterna, infinita, é a manifestação divina em seus aspectos incessantemente variados. É Deus em suas obras e nas suas leis. Eis aí a única beleza absoluta. É a harmonia das harmonias e tem direito ao título de absoluta, porque nada de mais belo se pode conceber. Que lindo, gente, isso é um poema. Quanto ao que se convencionou chamar de belo e que é verdadeiramente digno desse título, não deve ser considerado senão como coisa essencialmente relativa, uma vez que sempre se pode conceber alguma coisa mais bela, mais perfeita, não é verdade? Olha, o Brad Pitt era considerado, já pareceu mais belo que ele, não tem jeito. Hoje ele já nem está mais tão belo assim, né? Existe apenas uma beleza, uma única perfeição. Deus. Pronto, falou em beleza, é Deus. Fora dele, tudo que adornarmos com esses atributos não passa de pálido reflexo do belo único, um aspecto harmonioso das 1001 harmonias da criação. Há tantas harmonias, quantos objetos criados. Por conseguinte, tantas belezas típicas, determinando o ponto culminante da perfeição que qualquer das subdivisões do elemento animado pode alcançar. A pedra é bela e diversamente bela. Cada espécie mineral tem suas harmonias e o elemento que reúne todas as harmonias da espécie possui a maior soma de beleza que a espécie possa alcançar. A gente olha para uma pedra, né, cada uma com a sua particularidade, com a sua beleza, né? A flor tem suas harmonias. Também ela pode possuí-las todas ou isoladamente ser diferentemente bela. Mas somente será bela quando as harmonias que concorrem para a sua criação se acharem harmonicamente fusionadas.
Dois tipos de beleza podem produzir, por fusão, um ser híbrido, informe, de aspecto repulsivo. Há então cacofonia. A Mita vai ler aqui pra gente o significado. Cacofonia é o encontro de palavras ou sílabas que soam desagradavelmente. É uma mistura de sons discordantes. Muito bom. E aí ele diz: então ele diz, então a cacofonia. Todas as vibrações isoladamente eram harmônicas, mas a diferença de tonalidade entre elas produziu um descompasso ao se encontrarem as ondas vibrantes. Daí surge o monstro. Descendo a escala criada, cada tipo animal dá lugar às mesmas observações, e a ferocidade, a manha, até a inveja poderão dar origem a belezas especiais, se o princípio que determina a forma estiver sem mistura. A harmonia, mesmo no mal, produz o belo. Há o belo satânico e o belo angélico. A beleza enérgica e a beleza resignada. Quando falo em beleza enérgica, você lembra de quem? Públio Lento, Saulo de Tarso, né? Há o belo satânico e o belo angélico. A beleza enérgica e a beleza resignada. A beleza resignada, Alcione, Célia, Lívia, é verdade. Cada sentimento, cada feixe de sentimentos, contando que seja harmônico, produz um tipo de beleza particular, cujos aspectos humanos são todos. Não degenerescências, mas esboços. É, pois, certo dizermos, não que somos mais belos, porém que nos aproximamos cada vez mais da beleza real, à medida que nos elevamos para a perfeição. Está de comum acordo com a mensagem anterior? Sim. Todos os tipos se unem harmonicamente no perfeito. Daí o ser este, o belo absoluto. Nós que progredimos possuímos apenas uma beleza relativa, debilitada e combatida pelos elementos desarmônicos da nossa natureza. Lavater. E é tão interessante, vocês já viram um ser humano brigando? Você já viu um ser humano com raiva? Como os olhos ficam? Como a posição da boca, o rosto? Você olha, você vê um monstro. Por mais belo que possa ser aquela pessoa, mas naquele transe Desfigura, fica totalmente desfigurada. E uma pessoa moralizada não. Foi bom, gente? Ficou agora claro a teoria da beleza? E nós já sabemos, quando a gente falar de belo, a gente diz quem é belo? Deus. Muito bom filosofar sobre isso. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? No momento, a grande massa é de espíritos desequilibrados, de espíritos realmente ainda extremamente egoístas, vaidosos, orgulhosos, viciosos. O que eu digo é que nós que permanecemos aqui na Terra, depois dessa pandemia, nós tínhamos que fazer uma autorreflexão. Se eu fiquei, é porque eu tenho muito trabalho para fazer. Porque se fosse um homem de bem, teria morrido. Se não fui, é porque eu tenho coisas urgentes a fazer. Nessa encarnação. Ainda dá tempo, tome jeito. Não é mérito ter ficado encarnado, é dívida. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.